Fala, meus queridos, vamos já dar início à correção do primeiro simulado ESA rumo à aprovação de forma muito intensa e muito específica, tá legal? Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos dar início aqui. Primeiro tópico já, ó. Na cantina do curso Pressão, há a opção de 5 tipos de salgado, 4 tipos de condimento e 2 tipos de bebida. Então, eu já ofereci para vocês aí algumas opções, né? Os alunos do curso devem usar um item. Aqui é que está a grande ideia da questão, ó. Então, essa é uma questão de análise combinatória. Só que essa questão aí não necessita que você utilize fórmula. Por quê? Toda vez que eu tenho um universo de escolhas, e eu quero apenas um item desse universo, eu posso usar somente princípio multiplicativo. Anderson, então, eu poderia fazer por fórmula? Até poderia. Só que é totalmente desnecessário, no caso, essa questão aí. Quer ver? Vou te mostrar, olha só. Eu tenho 5 tipos de salgado, 4 tipos de condimento e 2 tipos de bebida. Então, eu tenho, ó, eu quero qualquer um dos 5 tipos de salgado e qualquer um dos 4 tipos de condimento e qualquer um dos 2 tipos de bebida. Então, a análise combinatória e também a probabilidade me permite fazer no princípio multiplicativo uma simples multiplicação, tá? Agora, toma cuidado, não se deixe levar, tá? Não quer dizer que porque essa primeira questão de análise foi fácil, que qualquer questão de análise combinatória vai ser fácil também. Isso não é verdade, tá? Tem muitas questões de análise combinatória que são complicadíssimas, até mesmo na ESA. Mas essa questão número 1 aqui mostra o seguinte para você. É uma questão que você tinha que acertar. Anderson, mas eu fiz o simulado lá, agora estou vendo a correção e eu vi que eu errei. Né? Dei mole, não sabia, não entendi, botei fórmula que não precisava. Isso significa que você está bem na matéria, só que não está preparado para o tipo de concurso. É para isso que esse curso foi montado. Fica tranquilo, o objetivo é justamente fazer acontecer no tempo que ainda tem, tá bom? Então vamos lá, questão número 2. Um aluno, para ser aceito na turma especial do curso Pressão, precisa, no primeiro dia de avaliação, acertar 30 questões básicas e aumentar 6 questões por dia ao longo do tempo. Então, vamos entender a brincadeira. Ó. Ele precisa, no primeiro dia, acertar 30. Legal. Segundo dia, ele tem que aumentar 6 questões por dia. Então, eu tenho que acertar as 30 do dia anterior, mais 6, 36. No terceiro dia, eu tenho que acertar as 36 do dia anterior, mais 6, 42. E assim vai. Quando você olha para isso com mais atenção, você percebe que isso configura uma progressão aritmética, galera. É isso mesmo. Então, nessa segunda questão aqui, estamos numa questão de PA. Tá legal? Questãozinha de progressão aritmética. Anderson, formulário. Formulário de PA é esse aqui, ó. Termo geral, A1 mais N menos 1 vezes R é a primeira fórmula que você vai gravar. E soma dos termos é A1 mais AN vezes N sobre 2, tá legal? Só que eu gosto de fazer o quê com os alunos que têm aula comigo presencial? Eu gosto de lembrar um macetinho resumido. Não é nada que eu inventei, tá? Isso é padrão, mas facilita, tá bom? Por exemplo, quem é o 10º termo de uma PA? Uma PA começa no primeiro termo e ele vai recebendo somas. Por exemplo, aqui, ó, do 30 para o 36, adicionei 6. Do 36 para o 42, adicionei mais 6. Isso aqui, galera, é a razão da minha PA. É de quanto em quanto ele vai adicionando. Então, se do 1 eu tenho que chegar no 10, eu tenho que fazer 9 adições de razão. A gente chama de 9R. Se eu quisesse achar o A15, por exemplo, seria o primeiro termo mais 14 vezes a razão, porque eu adiciono 14 vezes.
Se eu quisesse o 20º, é o A1 mais 19, mais 19 vezes a razão. Tá vendo? Então, isso aqui é a forma resumida de você usar a fórmula do termo geral. Então, vamos lá. Ele falou, né? Olha eu me usando a terceira pessoa aqui. Eu falei para você que isso vai acontecer durante 3 semanas. Então, essa minha sequência tem que ir até o A21, né? Cada semana, 7 dias. 3 semanas, 21 dias. Então, eu já vou começar achando aqui, ó, quem é o A21. É A1 mais 20R. Então, vai ser o 30 mais 20 vezes de quanto em quanto a PA aumenta. Então, você vai ter aqui, ó, 30 mais 120, o seu termo final é 150. Olha a maldade aqui, ó. Eu já coloquei na letra E, para aquele candidato que está afoito, que está afobado, né? Que não leu a questão com atenção. Porém, olha o que eu perguntei. Quantas questões devo acertar ao todo? Então, é o total de questões nesse processo. Então, eu quero a soma das 21, galera. Então, usando aqui a fórmula da PA de soma, ó. Então, você tem que ter o primeiro termo. Quem é o AN? É até onde eu vou somar. No caso, eu vou até o 21º, vezes 21. Para quem não sabe, o N são quantos eu somo, tá? Então, não confundem. AN é o último termo. Quanto eu fiz no último dia. O N são quantos eu estou utilizando. Então, o meu primeiro foi 30. O meu último, a gente achou aqui no lado esquerdo, foi 150 vezes 21 sobre 2. Olha que beleza? Então, ficou 180 vezes 21 por 2, simplificando aqui, obviamente. Então, você vai ter um total de 1.890 questões, jogando o gabarito para a letra A. Então, toma cuidado, ó. A ESA não é um concurso muito maldoso, só que, obviamente, ele tem a sua malícia, tá? Você tem que ficar atento, porque eu vejo muito aluno bom perdendo questões fáceis, porque ele está focado nas difíceis. Então, toma cuidado, tá? Terceira questão também vai para a ideia de análise combinatória. Então, para você ter resolvido ela, você de novo teria que ter entrado em análise combinatória, mais precisamente no subtópico de anagramas. E aí eu falo isso, o aluno fala, o quê? Antes, mas anagrama não é aquele negócio de trocar letra de posição? Eu falo, sim. E aí ele fala, ué, essa questão não tem nada disso, não tem palavra, não tem nada aqui. Esse que é a grande sacada, galera. Esse tipo de questão de anagrama, ela está escondida. Perceba uma coisa aqui, ó. A malha quadriculada abaixo mostra os quarteirões de um bairro da Vila da Penha, no Rio de Janeiro. De forma que um aluno do curso Pressão, jogar sempre um jabazinho, né? Fazendo aqui um narcisismo bacana, sai da esquina A, ó, ele vai da esquina A e vai até a esquina C. Só que eu tenho que passar pela B obrigatoriamente. Então, a questão exigiu que eu vá de A para B e depois de B para C. Então, vamos lá. Como que eu posso ir de A para B? E eu obriguei você a se mover somente norte ou leste. Ó. Então, você pode se mover para cima, que eu vou chamar de norte, ou para a direita, que a gente vai chamar de leste, L, tá bom? Então, eu posso fazer aqui, ó, leste, leste, leste. Então, ó, leste, leste, leste. E para chegar no B, eu vou 3 nortes para cima. Pronto, isso é um caminho possível. Até aí, você não enxerga nada, né? Só que eu também poderia ter feito isso aqui, gente, ó. Eu poderia ter começado no norte, e aí vou 2 para o leste, vou 2 para o norte, e fecho com uma para o leste. Uma terceira opção, eu posso ir 2 para o norte, ó, uma para o leste, subo uma para o norte, e aí fecho com 2 para o leste novamente. O que eu quero que você perceba? Em qualquer tipo de caminho que eu usar de A para B, eu vou ter que pegar 3 lestes e 3 nortes. Olha aqui, ó. 3 lestes e 3 nortes. Não importa. Então, o que está acontecendo?
Eu estou pegando 6 letras e trocando de lugar, de forma que 3 delas são L e 3 delas são N. É nesse momento que o candidato percebe que está numa questão de anagrama, tá? Então, a permutação em anagrama, e a gente tem que usar a fórmula de permutação, ela pode ser N fatorial, tá? Ou ela pode ser a permutação com repetição, em que eu divido pelos fatoriais da repetição, que é inclusive o nosso caso. Olha aqui, eu estou fazendo a permutação aqui de 6 letras, só que eu tenho 3 L's repetidos e 3 N's repetidos. Então, eu tenho uma permutação de 6 fatorial, 3 vezes 3, ó. Tá vendo só? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o 6 descer até o 3 para poder cortar com o primeiro 3. Então, um dos fatoriais de baixo, você tem que cancelar fazendo o numerador descer até ele. Mas antes, ainda sobra um outro fatorial. Esse que sobrou não tem jeito. Você tem que abrir ele para poder simplificar. Você percebeu que eu não botei vezes 1. Por quê? Porque é desnecessário, né? Botar vezes 1 na multiplicação não altera nada. Então, eu vou aqui, ó, 3 vezes 2, cancelo 6. Ficou me restando só 5 vezes 4. Quer dizer que eu tenho 20 maneiras de ir de A para B. Eu vou jogar essa mesma linha de pensamento de B para C, ó. Eu posso ir 2 para leste e 2 para norte. Mas também poderia ir 1 leste, 1 norte, perdão, né? Também poderia ir leste, mas eu vou começar norte aqui. Ó, 1 norte, 2 leste e subo para outro norte aqui. Então, do meu total de combinações nesse caso aqui, eu tenho sempre que, de 4 letras, 2 norte e 2 leste. Então, ficaria 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Mesmo bizu, ó. Vou descer o 4 até um dos fatoriais de baixo, que aí eu me livro dele, e o outro eu abro. Como 2 fatorial é 2, eu vou simplificar aqui com o 4, ó. Restou 2 vezes 3, 6. E pela regra do E, tá? Eu vou ter que multiplicar o meu total de possibilidades, dando 120 caminhos possíveis, jogando o gabarito para a letra delta. Então, essa é uma questão que talvez, se o aluno não visse resolvido nenhum tipo, seria difícil dele pensar nisso. E é assim que funciona. Por isso, um total de 60 simulados, para você ter uma base de questões do nível da prova que seja suficiente para você tentar não ser surpreendido. Mesmo que a questão mude alguma coisa, você já tem um embasamento teórico tão bem trabalhado que nada te surpreende mais, tá bom? Quarta questão aí, entrando no tópico da trigonometria, tá? Isso aí é uma questão que tem um pouquinho de visão tridimensional, pouca coisa. Então, olha só. A equipe de engenheiros do Exército ajudou num desastre ambiental, tendo que estruturar uma árvore com 3 cordas. Então, aqui eu tenho uma árvore, essa árvore estava caindo, então eu vou amarrar ela com cordas. Tá legal? Então, eu tenho a corda AB aqui no solo, tenho a corda AC inclinado e tenho a corda CD que está presa no outro chão, tá bem? Então eu falei o seguinte, ó, sabendo que a corda AB mede 30 metros, já está aqui, determine o comprimento de CD, ó, tem que saber quem é CD, sendo que o ângulo BAD, quem não sabe, fica atento aqui, ó, toda vez que a questão der ângulo, ele está escrito no vértice central. Se o ângulo é BAC, então quer dizer que ele está no vértice A, ó. Esse ângulo aqui mede 30 graus. E aqui, ó, BDC, ó, tá no D o central. Quer dizer que eu estou no vértice D aqui, ó, ângulo de 60. Então, você tinha que enxergar que você tem aqui, ó, que eu vou botar em vermelho, um triângulo retângulo, ó. Você não está adivinhando nada. A questão diz para você ali que ele faz 90 graus, tá? Então, ó, esse triângulo vermelho era retângulo. Para que eu ia usar esse triângulo vermelho? Para achar a altura da minha árvore, que eu chamei de Y. Então, nesse triângulozinho aqui, ó, eu tenho o cateto oposto e o adjacente. Eu gosto de usar com os meus alunos
a frasezinha do SOHCAHTOA. Ela não é também nada mística, tá? É muito conhecida. Por quê? Porque ela mostra o seguinte, ó, que o seno usa o cateto oposto dividido pela hipotenusa, enquanto o cosseno usa o adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente usa o oposto dividido pelo adjacente. Então, essa frasezinha resumida te dá uma prévia do que você vai ter. Então, se eu tenho aqui, ó, o cateto oposto ao 30, tá? E eu tenho que estar colado no 30, eu não tenho a hipotenusa, nesse caso aí, do triângulo vermelho, então eu já sei que eu tenho que usar o quê? Tangente, ó. Então, a tangente de 30 vai ser o oposto, que é o y, sobre o adjacente, que é 30. E aí você tem que ter memorizado, né? Aqui, ó, 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Então, 1/2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1/2, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, tá? Então, a tangente de 30 pela tabela é raiz de 3 sobre 3 igual a y sobre 30. Eu percebo que eu posso simplificar aqui, ó, e multiplicando cruzado. Eu acho que a altura da minha árvore é 10 raiz de 3, tá? E com isso, me permite acessar o outro triângulo, que é esse azul aqui, ó, com o ângulo de 60. E nele eu vejo que eu tenho o oposto e dessa vez eu quero a hipotenusa, né? Então, o oposto e hipotenusa é o seno de 60. Então, o cateto oposto seria 10 raiz de 3, enquanto a minha hipotenusa é x, tá bom? Então, raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, 10 raiz de 3 sobre x. Você não só pode, como deve simplificar as raízes, e aqui você multiplica cruzado, chegando aí na medida de CD igual a 20, dando gabarito letra bravo. Tá bem? Então, uma questão de nível de acesso fácil, desde que você tenha uma base bacana de trigonometria, ok? Quinta questão, um tonel onde se guarda grãos tem formato cilíndrico. Então, entramos no subtópico de geometria espacial. Estão vendo que cada simulado abrange de verdade, apesar de estar no primeiro ainda, né? Você vai perceber isso depois de alguns, o nível das PSECs, tá? Se é um ano fácil, porque isso é muito relativo. Tem ano que a matemática vem mais fácil, tem ano que a matemática vem mais difícil, tá? Foi uma notória percepção aí que nos últimos anos a ESA vem evoluindo de nível, né? Da mesma maneira que a SpaceX subiu de nível, a ESA também vem subindo um pouquinho. Só que tem ano que as questões são mais fáceis do que outros. Então, você tem que estar preparado para qualquer tipo de ano de prova. Se aquele ano em que a matemática vem mais pesada, se o ano em que a matemática vem um pouco mais padrão. Então, você tem que estar preparado para mandar bem em qualquer uma das possibilidades, tá? Então, olha só, quando a gente fala de um cilindro, eu tenho aqui um raio, eu tenho uma altura. O que eu tenho que decorar de formulário para saber se está alinhado, hein? O volume é πr2h. E a área são duas bases, né? Então, 2πr ao quadrado mais 2πrh. Pronto, esse é o formulário básico, tá? Então, eu falei que você tem um tonel em formato cilíndrico e devido ao aumento do efeito estufa, como o tonel tem aquecido muito, o dono da fazenda, onde o tonel está, resolveu fazer um orçamento para pintá-lo. Olha só, pintar e preencher são coisas diferentes. Pintar, eu estou falando de superfície. Se eu quisesse preencher o tonel, já era volume. Então, você precisa interpretar corretamente, tá? Então, eu já tiro a ideia do volume aqui, ó, porque é superficial, né? Sabendo que esse tonel tem altura igual a 20, então o H é 20, e que o diâmetro é o dobro do raio. Se o diâmetro é 20, então eu posso instituir que o raio é 10, tá? Estou olhando para a altura de novo, né? Se o diâmetro é 6, certo? Você pode confirmar que o raio é 3. Pronto, ó. Ele quer a área total do cilindro. Então, vamos embora. Agora é só botar a mão na massa, né? Então, a área
você bota o formulário de novo, porque quanto mais você escreve, mais o subconsciente memoriza, tá ok? Então aqui vai ficar, ó, 2 vezes, a ESA adora usar número decimal, então 3,14 vezes o raio ao quadrado. Já vou substituir logo, tá? Já que a gente sabe o valor, já vou substituir logo o raiozinho 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3,14 vezes 3 vezes 20, tá bom? Então, aqui vai ficar 6,28 vezes 9, mais 6,28 vezes 60, tá bem? Já tem esses numerozinhos aqui previamente calculados para a gente, ó. 56,52 mais 376,8. Só para não perder tempo com conta, tá? Na prova você vai perder. Você tinha que ter feito na época do simular, tá bom? Enquanto você estava resolvendo o simular da Vera, você tem que fazer conta. Não vale usar calculadora, galera, tá? Aqui é só para o vídeo não ficar muito longo. Mas você precisa efetuar os cálculos de maneira manual, senão você não está se preparando de forma correta para o concurso. Está se iludindo, tá bem? Fazendo como soma aqui, 433,32 metros quadrados de área, dando nosso gabarito como letra brava. Tá bem? Então, uma simples questão de área de cilindro, tá? Questão número 6, essa é de graça. Mas, quando caiu uma questão parecida com essa, numa prova da ESA, os alunos erraram, mas muito de bobeira. Olha só, uma pressão em um balão é dada em função do tempo, em dias, pela função P igual a 2T menos 18. Então, uma função do primeiro grau, né? Qual será o tempo? Então, galera, ó, P é a pressão e T é o tempo. Você precisa, quando tem uma função, distinguir o que cada letra representa. Senão você vai substituir no lugar errado. Então, ó, qual será o tempo? Pô, eu não tenho o tempo para que a pressão atinja 12 Pascal. Acabou. Ele te deu o valor da pressão e ele quer que você ache o tempo. Muito simples, ó. Então, 12 é igual a 2T menos 18. Logo, 2T é igual a 30, T equivale a 15 dias. Que é isso, isso não caiu na ESA, não. Foi. Essa questão aí é muito parecida com a original da ESA. Por quê? Para você entender que a prova é feita de questões um pouco mais trabalhosas e questões também, sim, muito fáceis. Por que não? E você tem que ter capacidade de acertar qualquer uma delas. Por quê? Todas têm a sua importância e você tem que, em matemática, chegar o mais perto do 14 possível, tá? Questão número 7, também uma questão batida e clássica, se você está bem treinado. Inclusive, foi questão da prova de bombeiro, muito parecida com essa. Então, o pessoal da ESA que vai fazer a prova do CFO Semi-Emerge, já fica ligado, porque está bem preparado para a ESA é sim estar bem preparado para o bombeiro no concurso de oficial, tá? Então, eu pedi o valor do produto do conjunto solução dessa equação modular. Então, toda vez que a gente tem uma equação modular, para você resolver, basta você pegar a parte interna do módulo, separa em 2 pedaços, tá? Você vai repetir essa parte interna 2 vezes, igualmente. E na primeira parte, você vai manter a igualdade que você tinha na equação. Na segunda parte, você inverte todos os sinais da igualdade. E pronto. Depois disso, é só resolver a equação que apareceu. Ó. Então, aqui foi uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, seu primeiro valor possível é x igual a 1. E aqui, você fica com 3x mais 2x igual a 2 mais 1. 5x igual a 3. X igual a 3 quintos. Agora você vai ter um cuidado muito grande. E aí, de novo, a gente entra no quesito da malícia, tá? Por quê? Toda vez que uma equação modular tiver letra na equivalência, você tem que testar a resposta. Não é porque você encontrou esses valores de x que os dois valem. Pode ser que nenhum sirva, tá legal? Então, vamos lá. Como é que eu testo, Anderson? Você pega a equação original. Então, ó, módulo de 3. E aí, o x, eu quero ver se o 1 serve. Então, é só eu substituir o 1 no lugar de todos os x's que aparecem, tá? Então, aqui ficaria, ó, 3 menos 2 igual a 2 menos 1.
o módulo de 1 é igual a 1? Isso aqui é uma verdade. Então, a minha primeira solução está correta. Vamos testar aqui a segunda alternativa, ó. 3 vezes 3/5 menos 2 é igual a 2 vezes 3/5 menos 1. Então, vai ficar, ó, 9/5 menos 2 igual a 6/5 menos 1. Fazendo aqui um MMCzinho bem rápido, ó, sem estresse. Cuidado para não errar cálculo, tá? Então, vai ficar módulo de menos 1/10, o menos 1/5, né, perdão, é igual a 1/5. E, de fato, o módulo de menos 1/5 é 1/5. Logo, as duas alternativas servem para a gente. Então, como eu pedi para você aí o produto dos elementos, então eu vou fazer 1 vezes 1/5, tá? Deixando como resultado 1/5 aí na nossa questão. O problema é que você tem que tomar cuidado. Olha aqui o que acontece, ó. Eu não fui maldoso nesse caso. Por quê? Deixa eu botar uma cor mais forte, porque esse amarelo aí a gente não consegue ver direito, né? Então, ó, eu não fui muito maldoso, mas a gente poderia ter tranquilamente ter botado essa alternativa aí para você ter que resolver. Só que nessa eu não quis ser tão malicioso. Ó. Tu vê que não tem 1/5 aqui. Por quê? Olha o que os alunos fazem. Coincidentemente, aqui o x deu igual a 1 e o módulo deu igual a 1. Aí ele bota lá, 1. Aí aqui ele substituiu 3/5 e aí o módulo deu 1/5. Ele vem e coloca aqui 1/5. Não pode, tá, galera? Por que que não pode? Porque você não tem. Esses valores aqui são só confirmação, tá ok? O produto é das raízes, 1/5 e 3/5. Então, você tem aqui 1/5 vezes 3/5. Eu não fui maldoso nessa questão, mas eu vejo os alunos fazerem isso o tempo todo. Eles lembram do mais difícil, que é que tem que testar a questão. Porém, eles esquecem que você não faz o cálculo final com os testes. Os testes são só uma confirmação, tá legal? Então, fiquem atentos nesse detalhe. Eu vou encerrar esse primeiro vídeo nessa questão e a gente segue por um segundo vídeo para fazer a segunda parte da correção. A gente se encontra já já. Um grande abraço!